Capítulo 8. Ester. Subtítulo: O rei promulga um decreto em favor dos judeus. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes deu à rainha Ester os bens de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu apresentou-se diante do rei, pois Ester tinha revelado quem ele era. O rei tirou o anel de selá que havia tomado de Amã e o deu a Mardoqueu. E Ester encarregou Mardoqueu dos bens de Amã. Mas Ester voltou a implorar ao rei e, lançando-se aos pés dele, suplicou-lhe com lágrimas que revogasse o plano perverso que Amã, o descendente de Agag, tinha maquinado contra os judeus. Então o rei estendeu para Ester o cetro de ouro, e ela se levantou diante dele, e disse: Se for do agrado do rei, e se eu alcancei o seu favor, e se ele considerar justo, e se eu lhe agrado, que se revoguem por escrito as cartas que Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, escreveu para exterminar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como poderei suportar a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Como suportarei a destruição da minha família? Então o rei Xerxes respondeu à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: Entreguei os bens de Amã a Ester e mandei enforcá-lo porque ergueu a mão contra os judeus. Escrevei outro decreto a favor dos judeus, em nome do rei, como melhor vos parecer, e selai-o com o anel do rei. Pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não pode ser revogado. Isto ocorreu no 23º dia do terceiro mês, o mês de Sivan. Os secretários foram chamados e escreveram tudo o que Mardoqueu tinha ordenado acerca dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das 127 províncias que se estendem da Índia até a Etiópia. Essas ordens foram redigidas na escrita de cada província e na língua de cada povo, como também aos judeus, na sua escrita e na sua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Xerxes, selou-as com o anel do rei e as enviou com os mensageiros, montados em cavalos velozes da cavalaria real. Nessas cartas, o rei permitia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender sua vida e para eliminar, matar e exterminar todas as forças armadas do povo e da província que os quisessem atacar, juntamente com suas mulheres e crianças, e que saqueassem os seus bens. O dia marcado para todas as províncias do rei Xerxes foi o 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. Uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem dos seus inimigos. Os mensageiros montados nos cavalos velozes da cavalaria real partiram apressadamente por causa da ordem do rei. O decreto foi proclamado também na cidadela de Suzã. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e de púrpura. E a cidadela de Suzã exultava de alegria. E houve felicidade, alegria, júbilo e honra para os judeus. Havia alegria e júbilo com banquetes e festas em cada província e em cada cidade, e em todo lugar onde chegavam a ordem e o decreto do rei. E muitos dentre os outros povos se tornaram judeus, pois o temor dos judeus tinha se apossado deles. Capítulo 9. Ester. Subtítulo: Os judeus vingam-se dos seus inimigos. No 13º dia do 12º mês, o mês de Adar, quando a ordem do rei e o seu decreto entrariam em vigor e os inimigos dos judeus esperavam vencê-los, aconteceu o contrário. Os judeus venceram os que os odiavam. Os judeus se ajuntaram nas suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para erguer a mão contra aqueles que procuravam a sua destruição, e ninguém conseguia resistir-lhes, pois todos os povos tinham medo deles.
e todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os administradores dos negócios do rei ajudavam os judeus, porque o medo que tinham de Mardoqueu tinha se apossado deles. Mardoqueu tinha grande influência no palácio real. A sua fama se espalhou por todas as províncias e ele foi se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram todos os seus inimigos a golpes de espada, matando-os e eliminando-os, e fizeram o que quiseram com os que os odiavam. E os judeus mataram e eliminaram 500 homens na cidadela de Suzã. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adália, Aridata, Farmasta, Arissai, Aridai e Vaissata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, o inimigo dos judeus, mas não colocaram a mão nos seus bens. Naquele mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na cidadela de Suzã, e o rei disse à rainha Esté: os judeus mataram e eliminaram 500 homens e os 10 filhos de Amã na cidadela de Suzã. Que terão feito nas demais províncias do rei? Agora, qual é a tua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Ele te será concedido. Esté respondeu: se for do agrado do rei, que os judeus de Suzã tenham permissão para fazer também amanhã, conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei ordenou que assim se fizesse. Foi publicado um edito em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Os judeus de Suzã ajuntaram-se também no 14º dia do mês de Adar, e mataram 300 homens em Suzã, mas não colocaram as mãos nos bens deles. Subtítulo: A festa de Purim. Da mesma forma, os outros judeus nas províncias do rei se reuniram para se defender e se livrar dos seus inimigos, e mataram 75.000 dos que os odiavam, mas não colocaram a mão nos seus bens. Isso aconteceu no 13º dia do mês de Adar, e no 14º descansaram, e fizeram dele um dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que estavam em Suzã se juntaram no 13º e no 14º dias, e descansaram no 15º dia, fazendo dele um dia de banquetes e de alegria. Por isso, os judeus que vivem nas vilas e povoados fazem no 14º dia do mês de Adar um dia de alegria, de banquetes e de festas, em que mandam presentes uns aos outros. Mardoqueu escreveu essas coisas e enviou cartas a todos os judeus de todas as províncias do rei Xerxes, tanto as próximas como as distantes, ordenando-lhes que todos os anos guardassem o 14º e o 15º dias do mês de Adar, como os dias em que os judeus se livraram dos seus inimigos, e o mês em que a tristeza foi transformada em alegria, e o pranto em dia de festa. Deveriam comemorá-los como dias de banquetes e de alegria, em que mandariam presentes uns aos outros e dariam ofertas aos pobres. E os judeus se comprometeram a continuar fazendo o que tinham começado e de acordo com o que Mardoqueu lhes tinha ordenado por escrito. Pois Amã, filho de Amedata, descendente de Agag, o inimigo de todos os judeus, tinha tramado eliminar os judeus e tinha lançado o pur, isto é, a sorte, para os aniquilar e eliminar. Mas, quando tomou conhecimento disso, o rei ordenou por escrito que o plano perverso de Amã contra os judeus recaísse sobre sua própria cabeça, e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso, aqueles dias foram chamados Purim, segundo a palavra pur. Portanto, por causa de tudo o que estava escrito naquela carta, do que tinham visto e do que lhes havia acontecido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, por sua descendência e por todos os que se tornassem judeus, a não deixarem de guardar esses 2 dias todos os anos, na forma prescrita e na data certa. Esses dias seriam lembrados e guardados em cada família, em cada geração, em todas as províncias e cidades,
esses dias de Purim não seriam revogados entre os judeus, e os seus descendentes jamais se esqueceriam deles. Então a rainha Ester, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu confirmaram por escrito esta segunda carta a respeito de Purim, com toda a autoridade, e enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do reino de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança, e confirmando esses dias de Purim nas suas datas determinadas, conforme o judeu Mardoqueu e a rainha Ester lhes tinha ordenado, e conforme o que eles mesmos tinham estabelecido para si e para seus descendentes, acrescentando ainda orientações a respeito de tempos de jejum e de lamentação. A ordem de Esté confirmou esses regulamentos para o Purim, e isso foi registrado nos registros. Capítulo 10. Esté. Subtítulo: A exaltação de Mardoqueu. O rei Xerxes impôs tributos à terra e às regiões litorâneas. Todos os seus atos de força e poder e o relato completo da grandeza com que exaltou Mardoqueu estão registrados no livro das crônicas dos reis da Média e da Pérsia. O judeu Mardoqueu foi o segundo na hierarquia, depois do rei Xerxes. Era um homem influente entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, porque trabalhava para o bem do seu povo e promoveu o bem-estar de todos os seus contemporâneos.